1 João capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo mais uma vez. Está escrito assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Pai amado, pedir mais uma vez, clamar, ó Deus amado, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos alimente com a Tua palavra. Nos alimente, ó Deus, com o Teu passo, ó Pai. Nos leva, Senhor Deus, para pastos verdejantes. E que nós, ó Deus amado, possamos ser alimentados nesta noite. Que a Tua palavra, ó Deus, penetre os nossos corações como a espada de dois gumes que ela é, ó Deus. E dissipe, ó Deus amado, todo o pecado, toda a amargura. Que, ó Deus amado, a Tua palavra, Senhor, venha jogar por terra, Deus, toda dúvida, toda falta de fé, Senhor Deus amado, em Ti. E que as nossas vidas, ó Deus, sejam para o louvor da Tua glória. Em nome santo de Jesus. Amém. Na pregação anterior, eu me detive em dar um destaque, à crise que nós vivemos em relação à verdade. E o que vivemos hoje é uma negação, uma relativização, como eu tinha dito, da verdade. Isso se traduz ou de forma direta ou de forma indireta, numa negação ao próprio Cristo. Quando a gente relativiza a verdade, ou quando a gente nega a verdade, a gente está, em última instância, negando a verdade que está acima de todas as verdades, que é Jesus Cristo. Nós temos entendido que Ele é a verdade. E é evidente que todas as esferas da realidade humana se corrompem quando nós abandonamos ou distorcemos a verdade, seja ela qual for. Nós podemos ver isso na sociedade em que nós vivemos. E negar a verdade, meus irmãos, é negar a Deus. Negar a verdade é negar a Deus. Vocês querem um exemplo? Permitam-me rapidamente aqui falar uma coisa para os irmãos. Deus, Ele cria o universo. Deus, Ele cria a humanidade e dá ao homem as suas funções específicas. E da mesma forma, Ele faz com a mulher. Ele cria o homem, cria a mulher, dá para cada um a sua função específica e Ele diz, olha, é assim que funciona a família. É assim que a família deve funcionar, é assim que a família deve viver
para me glorificar. O homem exercendo o seu papel, a mulher exercendo também o seu papel. Os filhos vêm como bênção do Senhor, vêm como um fruto, como uma herança desta união. Os pais educam os filhos nos caminhos de Deus, ensinando aos filhos essa verdade, a verdade do Evangelho. O ciclo se repete. A engrenagem gira e a sociedade sofre o poderoso impacto positivo disso tudo. E o Criador, então, é glorificado. E aí, então, nós temos o cenário onde o ser humano, por causa do pecado, ele olha para isso e ele diz, não. Nós olhamos para isso tudo e nós dizemos não, a partir do momento que nós abandonamos a verdade. Quando nós lemos o texto bíblico, é isso que nós vemos em relação à família. Homens decidindo que o seu próprio padrão é melhor do que o padrão que foi estabelecido por Deus. Nós temos diversos relatos, por exemplo, de uniões poligâmicas na Bíblia, no Antigo Testamento, todas elas sem a aprovação de Deus, e todas elas sofrendo duras consequências por não estarem dentro dos propósitos do nosso Senhor. Isso é o que nós temos visto. As coisas começam, então, a tomar um rumo, uma direção que leva para um abismo, na maioria das vezes. E esse abismo, na maioria das vezes, é sem volta. Nos dias de hoje, então, o que nós vemos, e eu falei um pouco na pregação passada, nós temos um movimento feminista que diz não aos decretos divinos da mesma forma. Mas de forma, talvez, meus irmãos, e é isso que nós temos que tomar cuidado, de forma muito mais demoníaca é que eles fazem isso. Mais do que nós imaginamos. E as consequências têm se mostrado terrivelmente catastróficas. Quando Deus diz, os filhos são a bênção, o feminismo diz, não tenha filhos. Eles vão atrasar a sua vida, eles vão acabar com a sua liberdade. E se você tiver filhos, não se preocupe. Não tem problema nenhum em matar um bebê no útero. Não há problema em fazer isso. Em uma gravidez não desejada. Deus cria o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Deus os cria e diz, assim vocês serão. Vamos criar o homem e a mulher. Eles serão homem e mulher. Então vem a ideologia de gênero, que inclusive tem origem no feminismo, e diz não, você pode ser o que você quiser, aquilo que você sentir no seu coração. Isso é a humanidade, meus irmãos, abandonando a verdade de Deus. Agora, vou trazer mais uma vez o que eu trouxe no domingo passado. Nós, meus irmãos, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos abrir os nossos olhos, meus queridos irmãos. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, colocar os nossos joelhos no chão. E precisamos clamar a Deus por misericórdia. Porque a partir do momento que nós, como igreja, também começamos a abandonar a verdade ou a dar espaço para que as mentiras entrem de forma sorrateira nos nossos púlpitos, enfim, é aí que nós vemos as coisas ficarem realmente tristes, as coisas ficarem realmente feias no nosso meio. E foi isso que nós vimos no domingo passado. A carta de 1 João, nós aprendemos que o apóstolo João estava escrevendo para aquela comunidade ali, com o objetivo exatamente de refutar falsos ensinamentos que estavam correndo por aquela região. Existiam pessoas que não tinham aceitado o evangelho como eles eram, judaizantes, e eles estavam de forma itinerante, entrando no meio daquela comunidade e fazendo ensinamentos e pregando coisas que não
condizia com o Evangelho de Deus. E as igrejas estavam enfraquecendo por causa disso. Aquelas comunidades, elas estavam sofrendo, a sua fé no Evangelho estava sendo, aos poucos, mitigada por causa dessas mentiras, por causa desses ensinamentos errados, que não provinham e que não condiziam com a palavra de Deus. Então, esses ensinamentos estavam levando aqueles irmãos a duvidarem da verdade do Evangelho. O apóstolo João escreve essa carta e ele reafirma, ele reforça a verdade de Deus. Vamos ver aí no verso 1 ao verso 4. Olha o que o apóstolo João vai falar isso aqui. Olha o que o apóstolo João vai falar aqui. O que era desde o princípio, eu vou ler até o verso 4, e aí nós vamos falando, irmãos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Veja, meus irmãos, do verso 1 ao verso 4, nós vemos o apóstolo João expondo de forma clara, de forma límpida. E os irmãos me permitam aqui usar essa palavra de forma peremptória. Nós vemos o apóstolo João expondo isso aqui de forma muito peremptória. Ou seja, o que isso significa? De forma definitiva. O apóstolo João estava ali falando algo que encerrava uma discussão. Ele é categórico, que ele traz uma resposta firme, ele traz uma resposta clara, direta, e ele não deixa espaço para a negociação dessa verdade. Ele não deixa espaço. E nós temos que saber, meus irmãos, olha a primeira coisa que ele diz aqui: Jesus é a verdade, ele é o verbo da vida. Que verdade poderosa essa, meus irmãos. Essa é a verdade das verdades. Jesus Cristo é o verbo da vida, o Filho de Deus. E é isso que o apóstolo João usa aqui, para aniquilar aquelas mentiras do meio daquela comunidade. Foi isso que nós vimos no domingo passado. E agora nós entraremos então no verso 5 até o verso 10, se o Senhor nos permitir. Amém? Verso 5, meus irmãos, leiam aí comigo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Aqui, o apóstolo João inicia o que, ao meu ver, parece quase que uma aplicação daquilo que ele falou nos versos de 1 a 4. E no verso 5, ele mais uma vez, ele afirma e ele se coloca como testemunha de Cristo. Quando ele diz, a mensagem que nós temos ouvido e temos ouvido da parte dele, ou seja, ele estava presente quando ele ouviu essa mensagem diretamente do Senhor Jesus. Ele se coloca então aqui mais uma vez como posição de testemunha ocular daquilo de que ele está falando aqui. Então, ele vem com o conteúdo dessa mensagem. Qual mensagem é essa? E olha o que ele diz. A mensagem que vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é luz e não há nele treva alguma. E veja, meus irmãos, que mensagem, que verdade poderosa nós temos aqui também. O apóstolo João, muito provavelmente aqui, ele está se referindo à santidade do nosso Deus. A santidade suprema de um Deus todo-poderoso. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso me lembrou da passagem que nós temos em Isaías. Os irmãos abram rapidamente Isaías 6. Vamos ler aqui rapidamente essa passagem. Isaías 6, está escrito assim, um texto extremamente conhecido.
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui é o profeta Isaías descrevendo uma visão que ele teve, meus irmãos. Olha isso aqui. Uma pessoa vendo o trono do próprio Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, olha o que Isaías diz ao contemplar uma imagem como essa. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que passagem poderosa essa aqui, meus irmãos. E estudando um pouco sobre esse texto, eu me deparei com um livro do R.C. Sproul, A Santidade de Deus. E ele dá uma ênfase, e ele explica essa passagem aqui. E eu vou abrir aspas aqui para um trecho do livro dele. Presta bem atenção nisso, meus irmãos. Olha o que Sproul fala aqui sobre essa passagem. O autor destaca, na língua hebraica, a repetição dessa palavra serve para dar ênfase. Disso vários de nós aqui já sabemos. Na Bíblia, nenhum outro atributo de Deus, como amor, justiça ou poder, é repetido 3 vezes seguidas. Apenas, preste bem atenção, apenas a santidade de Deus recebe esse destaque absoluto. Santo, Santo, Santo. Isso é chamado de trisságio. No hebraico, quando você quer dar ênfase para algo, você repete. E olhe só o impacto disso. Longe de uma pessoa se sentir confortada, de se sentir assim, aquele calorzinho, né, que você vê sendo pregado por hoje, que as pessoas descrevem a presença de Deus como algo completamente fora do que a Bíblia realmente nos descreve. O que nós vemos com essas figuras, como Isaías, né, Jó, Pedro, é que eles experimentaram Obrigado, Heitorzão. Eles experimentaram, meus irmãos, ao estarem diante da presença de Deus, terror, desespero e profunda autoconsciência de sua própria miséria. Isso ao entrar em contato com o ser divino. E a reação de qualquer homem é que quando o homem se enxerga diante desse padrão perfeito de pureza, qualquer um de nós, quando nós olhamos para esse brilho da glória de Deus, da santidade, do poder de Deus sobre as nossas vidas, ele diz aqui, a sua ilusão de autossuficiência moral é destruída. Ou seja, aquilo que nós achamos que estava certo em nós, isso é totalmente jogado por terra. Quantos de nós um dia já pensamos que nós éramos boas pessoas? Quantos de nós aqui já pensamos isso? Talvez alguns anos atrás, se nos perguntássemos, você é uma boa pessoa? Talvez nós responderíamos, eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa moralmente correta. Mas a verdade, meus irmãos, é que por causa do pecado nas nossas vidas, quando nós nos vemos diante desse padrão de Deus, de santidade absoluta, perfeita, o choque da santidade expõe o pecado humano de forma nua e crua.
Essa é a mensagem que da parte dele temos ouvido. Deus é luz e não há nele treva alguma. É o que o apóstolo João escreve aqui no verso 5. Se nós, meus irmãos, não estamos enxergando a gravidade e a podridão dos nossos pecados, talvez é porque nós não estamos olhando para Deus como Ele realmente é. Talvez nós estamos com uma imagem deturpada de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações. O que nós vemos no mundo é que Deus, as representações midiáticas de Deus, digamos assim, sempre é um homem velhinho, frágil. No máximo ele é um sábio. Ele está ali nas nuvens de branco, vestido de branco, e ele tem alguns poderes especiais. Esse não é o Deus da Bíblia, meus irmãos. O Deus da Bíblia é aquele diante do qual Jó estava na frente de um redemoinho, de um furacão, estrondos, trovões, fogo, cinzas, só para representar a imagem dele para nós. É aquele diante do qual o povo de Israel pediu, por favor, para que Abraão não ficasse mais ali perto deles, porque eles não aguentavam. O temor era tanto quando eles viram aquele monte em chamas. Perdão, irmãos, Moisés. Quando eles viram ali aquele monte em chamas, o povo não aguentou. Esse é o Deus diante do qual, meus irmãos, nós devemos andar em temor. E é isso que o apóstolo João descreve aqui, quando ele diz que o Senhor Deus, Ele é luz, Ele é pura santidade, nele não há treva alguma, nele não há impureza alguma. E então ele continua no verso 6 e no verso 7. E ele vai dizer o seguinte, verso 6 e verso 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui, então, ele apresenta uma hipótese, e no verso 7, ele apresenta uma contra-hipótese. Ou seja, a primeira hipótese que ele levanta é, olha, se nós mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós somos o quê? Mentirosos. Nós mentimos e não praticamos a verdade. E aí a contra-hipótese disso aqui é o quê? Se porém, e aí ele vem falando o quê? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E aqui nos leva a perguntar, o que é andar na luz e o que é andar nas trevas? E o autor aqui, João, ele não deixa claro, né, exatamente, não deixa o que ele exatamente quer dizer com andar na luz ou andar nas trevas. Ele não deixa isso muito claro para nós. Mas tem um texto que provavelmente seja a melhor explicação do que isso aqui significa, que nós encontramos lá no 4º Evangelho. Vamos lá para João 3. Abra aí rapidamente, meus irmãos. João, 4º Evangelho, João 3. Que é uma passagem também extremamente conhecida, vastamente conhecida no meio da igreja. Nós vamos ler o verso 19. Normalmente nós paramos aqui, né? No verso 16. Mas olha o que o verso 19 nos diz aí, e que está diretamente relacionado a isso aqui. Preste atenção. João 3,19. O julgamento é este. Vamos ler a partir do verso 18? Olha, quem nele crê não é julgado. O que não crê
já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, ou não gosta da luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que maravilha o que esse texto aqui nos diz. Ele está dizendo que aqueles que não creem em Jesus e que querem continuar assim, as suas obras são más, e eles não gostam da luz, porque quando eles chegam perto dessa luz, as suas obras, elas são escancaradas, a sujeira do seu pecado, ela é revelada. E é exatamente o que nós vimos aqui no texto de Isaías. É exatamente o que nós vemos no texto de Isaías. Quando nós estamos diante de um Deus que é pura santidade, nós só temos duas opções. Ou nós nos rendemos diante dele, pedindo misericórdia, para que ele mesmo nos purifique. Ou a outra opção é essa que o evangelista João diz aqui. As pessoas aborrecem a luz e ficam longe da luz, porque elas não querem que as suas obras más sejam reveladas. E é por isso que nós vemos o ódio a tudo aquilo que é cristão, tudo aquilo que é de Jesus, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que está relacionado à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, é tratado com ódio pelo mundo. Isso aqui é o que significa o texto que nós lemos aqui em 1 João. Que ele vai dizer aqui, se porém andarmos na luz, e ele vai falar isso contrapondo o primeiro ponto, que são as pessoas que andam nas trevas. A melhor explicação é essa, a que estava em João 3, do 19 ao 21. E ainda no verso 7, meus irmãos, nós vemos então, e que é muito importante, duas consequências que nós temos e que acontece para as pessoas que andam então na luz, ou seja, para as pessoas que se voltam para Cristo. A primeira delas é o quê? Olha o que ele diz aí no verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E a segunda consequência é o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eis aqui talvez a verdade mais maravilhosa desse texto que nós estamos lendo. Agora aqui, verso 8 e verso 9, meus irmãos, ele vai fazer quase que um paralelo ao verso 6 e verso 7. É como se ele repetisse. Ele vem fazendo isso, os irmãos têm percebido, desde o verso 1. Ele tem dito, o apóstolo João, ele fala uma coisa e ele dá ênfase, ele repete, ele usa outras palavras para deixar claro aquela verdade, para deixar límpido aos irmãos que estão lendo essa carta. E ele diz no verso 8, olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Isso aqui o apóstolo João também está usando essas verdades, porque as pessoas que estavam pregando, as pessoas que estavam ensinando aqueles falsos ensinos para essa comunidade, eles estavam justamente dizendo o contrário disso. Eles estavam dizendo que, se colocando em posições de pessoas que eram superiores e que não pecavam mais. E aí o apóstolo João vem falando, olha, se estão dizendo isso para vocês, isso é uma mentira. Se disserem que não tem pecado, então, eles estão enganando a si mesmos, não se enganem também.
É isso que o apóstolo João está falando. E aí ele vem: se confessarmos os nossos pecados, entretanto, ele é fiel e justo, perdão, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o verso 10, ele mais uma vez dá ênfase a isso aqui. Se dissermos que não temos cometido pecado, que era justamente o que os falsos mestres alegavam, nós fazemos Deus mentiroso. Nós estamos dizendo que Deus é mentiroso se nós acharmos, se nós pensarmos, se nós sequer imaginarmos, concebermos no nosso coração que nós não temos cometido pecado. E a sua palavra não está em nós. E nós seguiremos até aqui, meus irmãos. E eu gostaria de trazer à luz da palavra de hoje 3 aplicações para nós. Em primeiro lugar, a verdade, meus irmãos, ela é só uma. Se tem uma coisa que nós precisamos sair daqui, gravada, com isso gravados nos nossos corações, é que a verdade, ela é só uma. E nós precisamos nos posicionar por essa verdade. O nome dessa verdade é Jesus Cristo. Quando nós meditamos em 1 João, nós aprendemos, em primeiro lugar, isso, que a maior de todas as verdades é Jesus, é Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A primeira proclamação que o apóstolo João faz para esmagar todas essas mentiras é essa: o que era desde o princípio. Primeira coisa que ele diz aqui, meus irmãos, todos nós, meus irmãos, precisamos, antes de qualquer coisa em nossas vidas, nos rendermos a essa verdade. Seja você crente, seja você não crente, você que está me ouvindo hoje, a primeira coisa que nós precisamos é nos render à verdade de Deus. Estou me lembrando aqui agora do texto que está lá em Provérbios 1, que ele diz, no primeiro trecho, no final do primeiro trecho, se eu não me engano, verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. A primeira coisa que nós precisamos para todas as outras coisas na nossa vida funcionarem é o temor do Senhor. É sabermos quem é a verdade, sabermos o que é a verdade e nós temermos a essa verdade. Cristo, meus irmãos, vive e reina. É Ele quem nos dá a vida, é Ele o Senhor de toda a realidade. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é sob essa realidade suprema que nós devemos viver. E é sobre esta rocha que nós devemos construir a nossa casa. Em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui, e que talvez seja uma das maiores ênfases nesse texto, é que não existe comunhão real com Deus que não seja expressa na comunhão com os nossos irmãos. Não existe comunhão real com Deus que não seja expressa na comunhão com os nossos irmãos. João deixa claro que se nós estamos andando na luz, nós o que, meus irmãos? Mantemos comunhão uns com os outros. Isso nos leva a duas conclusões. Se uma pessoa se diz crente, ela vem ao culto, ela cumpre os sacramentos, ela lê a Bíblia, ela faz jejum, ela dá oferta, ela entrega o dízimo, mas ela não expressa a comunhão com o seu próximo. Essa pessoa, ela é uma mentirosa.
Ela está seguindo qualquer um, ela está seguindo a qualquer Deus, menos a Jesus Cristo. Ela está com a vida baseada em qualquer evangelho, menos o evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos. E a segunda conclusão é que não existe, então, o cristão, o ser cristão sem congregar. Essa segunda conclusão está baseada na primeira. Não existe esse negócio, meus irmãos, de nós sermos cristãos e nós estarmos afastados do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e nenhuma parte do corpo funciona se estiver longe do corpo. Aliás, ela nem sequer faz mais parte do corpo se ela está desconectada desse corpo. O congregar, meus irmãos, é a expressão de comunhão com Deus, que nós manifestamos na comunhão com os nossos irmãos. E nós não podemos deixar isso de lado, meus amados. A comunhão com os nossos irmãos é algo que nós precisamos. E é algo, como eu falei, que vai expressar a comunhão que nós temos com Deus. Se nós não temos comunhão com os nossos irmãos, nós provavelmente, aliás, nós certamente não temos comunhão com Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, que eu gostaria de trazer como aplicação, é sobre andar na luz. Andar na luz não significa que nós vamos viver agora sem pecar, mas significa principalmente que nós não procuramos mais esconder os nossos pecados de Deus. É isso que significa andar na luz. Significa que nós deixamos o nosso Senhor Jesus, com todo o resplendor de sua santidade, iluminar as nossas vestes porcas, nossas vestes podres de pecado, e limpar essas vestes. Quando nós andarmos na luz, nós estamos perto do nosso Senhor Jesus. E a luz do nosso Senhor Jesus resplandece sobre as trevas dos nossos corações, meus irmãos. E nós não temos máscaras para isso. Andar nas trevas é justamente o oposto disso. É nós nos escondermos de Deus. É nós estarmos com as nossas vestes sujas. É nós termos todos os tipos de impureza nas nossas vidas e nós queremos nos manter longe. Nós queremos manter uma distância segura. Porque dói muito quando essa luz ilumina as trevas dos nossos corações. E nós conseguimos então enxergar a podridão. Nós agora estamos andando na luz, meus irmãos. Isso significa que toda e qualquer mancha que aparecer nas nossas vestes brancas, vestes essas que nós recebemos ao sermos regenerados, agora essas manchas estão completamente expostas por causa da luz de Deus brilhando nas nossas vidas. Meus irmãos, eu quero encorajá-los nessa noite. Se você pecou contra o Senhor Deus, não espere, meus irmãos, até que você alcance um nível de santidade mais elevado, até você se achegar de novo ao Senhor Jesus. Nós precisamos nos lembrar de uma verdade muito confortante, de que quando Ele nos salvou, nós éramos inimigos dEle. Nós estávamos nas condições piores que nós poderíamos estar. Meus irmãos, se você pecou, se você está em pecado, vá ao Senhor Jesus agora. O momento é hoje, o momento é agora. Porque Ele está de braços abertos. Ele não lançará fora de maneira nenhuma todo aquele que vai a Ele.
todo aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. E nós devemos nos achegar a ele com confiança. Não há como um crente verdadeiro pecar e continuar no pecado, sem que aquilo cause um tremendo desconforto na sua vida. Agora, a luz de Deus brilha sobre as nossas vidas. Isso não significa que nós devemos estar com medo de nos achegarmos a Ele. Mas nós podemos nos achegar, como eu disse, com toda a confiança e crendo que Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Essa é a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus.